Eu converso com Fabiano de Abreu, neuropsicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Obrigado pela participação aqui conosco. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fabiano, eu quero começar a nossa conversa. No primeiro bloco do nosso programa, a gente falou com uma coach analisando as diferenças entre coach e terapia. Eu perguntei para ela sobre a melhor escolha do profissional de coach. Então, eu vou começar o nosso bate-papo justamente com esse. O que uma pessoa que busca ajuda num terapeuta deve não só esperar desse terapeuta, mas saber o que procurar, porque às vezes muita gente vai por indicação de um colega e não se encaixa com o profissional, com a terapia proposta? Exatamente. Hoje em dia, principalmente com a pandemia, com esses números de casos em relação à saúde mental, né? Porque existe aí uma disfunção nos nossos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro, em que, dependendo do grau, não é necessário apenas você ter uma ajuda de um psicólogo ou um psicanalista, podendo assim chegar também a uma necessidade de uma ajuda de um psiquiatra, por exemplo. E Fabiano, a gente acompanha, você mencionou a quarentena, um olhar mais humano para a saúde mental. A gente conseguiu quebrar essa barreira do preconceito que as pessoas tinham com saúde mental? Muita gente achava que era besteira, que isso não acontece comigo, algumas até depreciavam a saúde mental. Você acha que a gente conseguiu ter um olhar mais, vou usar o adjetivo adulto, para entender a saúde mental? Eu acho que ainda não, porque eu também sou neurocientista e eu estou sempre fabricando artigos científicos. E a gente está numa era de um narcisismo que já está se tornando patológico, ou seja, esse narcisismo, que é derivado de vários fatores, inclusive a própria internet, faz com que a pessoa crie uma realidade abstrata. Ela acredita que já está bem, que ela não precisa de nada. Tem muitos casos ainda de pessoas que pensam não precisar de ajuda profissional. E quais foram os maiores desafios que você acha que a quarentena trouxe para as pessoas que buscavam ajuda, ou até mesmo para aquelas que não buscam ajuda, mas que entraram em algum tipo de crise psicológica? O desafio, tudo vai de acordo com a personalidade da pessoa. Então, dependendo da personalidade da pessoa, ela pode potencializar mais ou não a ansiedade, por exemplo, que é o que pode levar a muitos problemas, e outros fatores também. Então, essa pandemia vai muito do fator emocional, da inteligência emocional da pessoa, como ela consegue utilizar a inteligência emocional para poder conseguir controlar o cérebro, conseguir colocar em equilíbrio a uma situação que a gente está vivendo. É uma situação de incógnita, então a pessoa não sabe o futuro. E, dependendo de quem for, pode potencializar isso de forma negativa. E Fabiano, você falou, né, que você entende um narcisismo hoje nas pessoas. Você acha que também o grande medo das pessoas em enfrentarem um terapeuta, em buscarem uma análise, é pelo medo de se olharem no espelho, de se encontrarem, de olharem para dentro? E a gente vive um narcisismo hoje muito relacionado também à internet. Você fica atrás de uma tela, então você escreve, fala o que quer, né? Você posta alguma coisa no Instagram, no Facebook, e aí vamos dizer que, sei lá, 30 pessoas comentem ou curtam aquilo ali que você colocou, então você já acha que está dentro de um patamar, dentro de uma realidade abstrata. Você não sabe se aquela pessoa do outro lado da tela ela está curtindo só por curtir, ou para poder agradar, ou seja, onde isso é verdadeiro. Então, a internet, toda essa situação, fez com que a gente criasse uma realidade não conhecendo a si mesmo. Então, a partir daí, você acaba tendo uma coisa inconsciente de um narcisismo, porque o narcisismo ele é instintivo de alguma maneira, né? A gente já tem o narcisismo como uma questão de sobrevivência, só que quando ele vira uma doença, se torna uma doença devido a esses fatores todos, inclusive a internet, aí isso torna um problema, assim como todos os outros adjetivos em relação ao egoísmo, tal, tudo acaba sendo derivado do próprio narcisismo. Fabiano, eu queria agora deixar um pouco a internet de lado, mas para olhar para as pessoas que ficaram isoladas nessa quarentena, né, trancafiadas. O quanto ficar preso acabou alterando a mente das pessoas ou provocando crises, seja de ansiedade ou até de relacionamentos, casais que agora dividiam 24 horas o dia no mesmo cômodo. Como isso alterou a psique das pessoas?
Exatamente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não saíam de casa, que já trabalhavam em casa, e só pelo fato de saber que não pode sair, isso potencializou a ansiedade da pessoa. Foi o que eu disse, a gente tem que utilizar a inteligência emocional, saber aproveitar o momento. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente trabalha em quartos separados, a gente trabalha em casa, mas eu fico num cômodo, ela fica em outro cômodo. É uma estratégia que a gente utiliza. Eu, por exemplo, estou agora em Portugal, numa vila, e as restrições são muito maiores que no Brasil. Por exemplo, é proibido circular na rua após 1 da tarde. Olha, as restrições são bem piores. Você não pode ficar na rua. Então, a gente busca meios aqui, dentro da nossa casa, para a gente poder se distrair. Uma leitura, por exemplo, exercício físico. Todo dia, quando eu acordo, eu faço exercício físico. Uma alimentação, a gente reveza quem vai fazer a comida e brinca um com o outro em qual comida ficou mais gostosa. Então, a gente cria estratégias para poder ter uma vida melhor, mesmo no metro quadrado. E isso vale também para os pais, que o que eu vi de pai e mãe sofrendo por ter que conviver com o filho, às vezes o filho é pequeno, com uma energia muito maior do que a de adultos e sofrendo também com isso, né? É bem triste. É bem triste um pai sofrer por estar com os filhos, porque os nossos filhos, eu tenho um filho de 1 ano e meio e uma filha de 10 anos de idade. E os nossos filhos estão no código genético deles a necessidade do cuidado, a necessidade de estar com os pais. Então, neste momento, eu estou aproveitando para ver como são os estudos da minha filha, auxiliá-la nos estudos, nas aulas online, aprimorar os estudos dela, técnicas para que ela tenha uma melhor memorização, para que ela consiga ter um foco atencional maior, porque o déficit de atenção hoje está muito aumentado devido às circunstâncias, né? E eu uso estratégias de brincadeiras com meu filho que pode desenvolver o cérebro dele, já que ele está na fase da neurogênese, né? Que é a formação dos neurônios. Então, eu crio estratégias, eu procuro alimentar ao máximo esse momento que eu estou com eles e aproveitar, porque esse momento é crucial para a fase adulta. Ou seja, tudo que você fizer de errado ou não fizer vai acarretar na personalidade do seu filho para o adulto que ele vai ser. Claro. Doutor, a gente vive uma ansiedade também relacionada à carreira. Imagino que muitas pessoas em casa, aquelas que sofreram com o desemprego por causa da pandemia, do fechamento de vagas, e também aquelas que vislumbram crescer profissionalmente, essa ansiedade profissional atrapalha demais os nossos laços familiares e cria essa barreira de querer aproveitar o momento que está com o filho e com a filha? Exato. Esse momento é o momento da autoanálise. É o momento que a gente tem que avaliar a nossa vida. E a pandemia mostrou que, além da vida, há a morte. Ou seja, a pessoa que almeja, tem uma ambição muito grande de conquistas, ela tem que perceber também que a vida vale mais a pena. Então, é alcançável ou não? E também não precisa ter pressa, a gente tem que esperar o momento. O importante é se alimentar bem. Não adianta o luxo se você não tem saúde. Então, esse é o momento de se reinventar, fazer uma autoanálise, avaliar a própria vida, o futuro que pode ser feito, organizar a vida, fazer leituras, cursos, aprimorar-se na profissão, para que depois você possa estar mais desenvolvido, possa estar melhor. Doutor, uma pergunta bem prática. Existe um momento ideal para se buscar a ajuda de um terapeuta? É no momento de uma crise, a gente tem que esperar chegar numa crise de ansiedade, numa crise de pânico para buscar ajuda? Ou a gente pode antecipar e saber gatilhos que a gente possa pensar, olha, é bom ir buscar uma ajuda? É o momento que não se sente bem, né? Então, tudo também vai do poder aquisitivo da pessoa. Por exemplo, o Instituto Gaio, onde eu fiz o mestrado em psicanálise, ele atende pessoas que não têm condições financeiras. É só provar que não tem condição financeira e quem vai atender são pessoas que estão fazendo mestrado, por exemplo. Ou seja, qual o tamanho do seu problema? Se o seu problema pode ser resolvido por um psicanalista, ótimo, ou um psicólogo. Mas se o seu problema chegou a um grau que você não se levanta da cama, a tristeza é profunda, não come, ou estão acontecendo coisas que é preocupante para si ou para a família, aí a ajuda de um psiquiatra, um médico, para poder avaliar. Tudo depende da potência, vamos colocar assim, do seu problema.
Se o seu problema está incomodando de uma maneira que você não consegue resolver, se está utilizando de estratégias e não estão sendo eficientes, tem que buscar, sim, a ajuda de um profissional, independente do poder aquisitivo. Doutor, você falou há pouco na nossa conversa sobre se reinventar. A quarentena também criou novos desafios para vocês, profissionais da área. O digital, ele responde diretamente às necessidades desse momento ou o presencial, claro, é melhor, mas deu para se adaptar, doutor? Olha, o presencial ele é melhor e ele vai ser melhor por milhares de anos, porque demoraram milhares de anos para chegarmos aonde chegamos hoje, que a gente está conversando nesse momento. E a gente evoluiu porque a gente começou a se unir, a andar em grupo. Ou seja, o ser humano ele sempre foi frágil. A gente é mais frágil do que outros animais. Então a gente teve que desenvolver o cérebro e andar em grupo para a sobrevivência. Então a gente tem sempre essa pendência da presença física. A presença física sempre vai ser importante. É por isso que a gente está na era da solidão. As pessoas estão na internet, não estão tendo contatos físicos, depois pensam assim, estou sozinho, por que eu me sinto tão sozinho? É porque existe uma falta, é uma falha genética, vamos colocar assim. Você está burlando o código genético nosso. Então, assim, a internet funciona, mas nunca vai ser igual ao presencial. A gente tem que se reinventar pelo momento que a gente está vivendo. E o que está acontecendo hoje é o que a gente já sabia, profissionais da saúde, e principalmente os cientistas. A gente da área da ciência já sabe que o problema da saúde mental é grave e já não é de hoje. E já era sabido que isso iria acontecer na pandemia. Tanto que eu escrevi um artigo científico no início da pandemia que falava sobre os problemas da saúde mental. Fabiano, você cita e bate muito nessa tecla sobre os problemas da saúde mental. Você acredita que as próximas gerações, as gerações que estão crescendo durante a pandemia, que estão justamente formando seu caráter, vão sofrer ainda mais com a saúde mental? Cientificamente provado, não tem como não sentir. Porque nós temos os nossos mensageiros químicos do cérebro, dopamina, serotonina, são diversos que controlam a nossa vida, nosso humor. Ou seja, não só nosso humor, nossa sede, tudo que a gente faz é controlado por eles. Quando a gente tem disfunção nesses neurotransmissores, acarretam em problemas. Por exemplo, pessoas muito ansiosas, e a ansiedade está aumentando cada vez mais, ela potencializa o estresse, com isso aumenta o cortisol, e a partir daí você tem, além da imunidade baixa, você tem essa disfunção que causa depressão. As pessoas pensam, o que é a depressão? A depressão é frescura. Não, não é frescura. A pessoa em depressão, ela não tem forças e não tem consciência para poder sair daquela situação, porque existe uma disfunção, ou seja, é uma doença. E o que essa ansiedade dos dias de hoje vão fazer é causar disfunção, já está causando essa disfunção. E aí as pessoas apelam para o remédio, ficam viciadas em remédios, ou seja, tem que tentar organizar, buscar o equilíbrio antes que seja tarde, porque quando for tarde, você vai ter que entrar no remédio e o remédio pode causar dependência. Esse talvez seja um dos grandes problemas, a gente usar o auxílio de drogas, tudo bem que drogas legais, lícitas, para tentar curar as dores e os sofrimentos? Exatamente, são drogas, falou tudo, são drogas, mas as drogas têm que ser reguladas. Por exemplo, tem alguns ansiolíticos que as pessoas tomam por muito tempo e ficam dependentes. Eu tenho um pai, por exemplo, ele não deixa de ser um dos responsáveis por eu ter estudado neurociência, porque eu queria ajudá-lo, e meu pai está fazendo um desmame já durante um bom tempo, porque foram tantos anos tomando antidepressivo e calmantes, né, ansiolíticos, que para sair ele sofre as consequências, porque é uma droga. Então você vai ter os sintomas da abstinência. Por quê? Porque você tem que tomar durante um período só para poder reorganizar o seu organismo. Mas quando você não para de tomar, você fica dependente. Então, aí seu organismo não consegue produzir sozinho, porque tem um fator externo para auxiliar. Fabiano, obrigado pela participação aqui conosco, por esse bate-papo super importante, ainda mais num momento como esse. Obrigado e até uma próxima, Fabiano. Agradeço o convite. Obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Fabiano de Abreu, neuropsicólogo e psicanalista, e Flora Vitória, fundadora da SB Coaching e presidente da SB Coaching Training.
Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso podcast e também no nosso canal do YouTube. Lembrando, pelo Play Plus também dá para ver. O podcast está tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!